E a partir de agora, a gente vai falar sobre violência doméstica, tá? Geralmente, na maioria das vezes, contra a mulher. Mas a gente vai trazer um projeto específico, um trabalho que vem sendo realizado entre o Centro Universitário da Estácio com o Tribunal de Justiça de Sergipe, que não trata apenas a vítima da violência, que na maioria das vezes, como a gente já começou esse bloco, são as mulheres, mas também os autores, tá? No objetivo deles mudarem o comportamento e evitar que isso volte a acontecer, seja com as mesmas pessoas ou com outras pessoas de relacionamentos futuros. E trazendo mais detalhes sobre como funciona esse projeto, tá? Que é uma parceria do setor universitário lá da Faculdade Estácio e do Tribunal de Justiça de Sergipe. A gente conversa a partir de agora com o psicólogo João Paulo Feitosa. Muito obrigada, porque a gente sabe que esse é um tema importantíssimo, primeira vez que João Paulo está aqui no programa Utilidade Pública. Isso, então, a gente tem essa parceria desde 2014, Dani, e essa parceria surgiu como uma proposta de intervenção no momento em que aqui no estado de Sergipe não havia nenhum tipo de intervenção para trabalhar com as mulheres em situação de violência e, ao mesmo tempo, os autores de violência doméstica. Ou seja, vocês trabalham os dois lados, vocês trabalham a vítima e o autor. Na prática, como é que vocês conseguem fazer isso? Esses casos, as pessoas podem procurar, ou vocês tratam, ou vocês lidam com casos específicos? Então, hoje em dia, o nosso suporte lá no centro universitário é acolher as pessoas que chegam espontaneamente. Mas até então era difícil isso porque existe uma rede, né, de apoio que atende prioritariamente a mulher. E essa rede, ela só atende mesmo os casos que chegam até ela, normalmente pela denúncia na delegacia. E o que acontece, que a gente observa, é que até então havia algumas lacunas. O que a gente fez foi criar um grupo voltado mais para o autor de violência. Quando as pessoas eram denunciadas na delegacia, gerava-se um processo na justiça e da justiça, com contato com o Tribunal de Justiça, nós começamos a receber essas pessoas. Inicialmente fazíamos grupos só para homens, mas depois a gente passou a fazer o acolhimento no fórum, também para as mulheres, e aí ampliamos e hoje nós temos grupos tanto para atender homens como também para atender mulheres. Os homens normalmente são os autores da violência doméstica e as mulheres são vítimas dessa condição. Mas eles podem procurar espontaneamente a integração desse grupo, ou são casos específicos que eles já estão sendo acompanhados, que já existe alguma medida restritiva? Então, são as duas coisas. Tanto podem procurar espontaneamente, como a gente já faz hoje esse acompanhamento, como são casos que são determinados pela juíza que, tanto para o autor quanto para a pessoa em situação de violência, sejam encaminhados para a gente fazer esse acompanhamento. Então, são esses dois perfis. As pessoas que procuram espontaneamente e aquelas que são encaminhadas pelo Poder Judiciário. E como é que vocês percebem essa questão comportamento? Geralmente a gente traz muito, dicas, e é o que a gente vê realmente, são dicas para a mulher denunciar, né? Para a vítima denunciar. A gente está falando mulher porque geralmente a mulher é a maior parte da vida das vítimas, as maiores vítimas são as mulheres, e os maiores autores acabam sendo a pessoa que mora em casa, né? O marido, a questão é do relacionamento. Além do caso daqueles, a gente sabe que tem os casos da violência família, né? Isso. Pai, filha. Isso. Como é que vocês têm percebido tratar com o autor? Porque a gente está sempre, alertando, olha, que tipo de violência. Você tem aquela violência que é da dependência financeira, que é da questão psicológica, você tem da agressão física. Como é que vocês têm percebido? Continua sendo a maior parte a questão da agressão física? Isso, então. Como é que vocês avaliam a situação? Os últimos dados estatísticos que a gente tem acesso, né, o mapa da violência e outros dados que a gente observa, são sempre esses demarcadores que informam que as mulheres na situação, né, de violência doméstica são as mais atingidas, são os alvos mais frequentes. E não só isso, quando a gente observa que a mulher é alvo da violência doméstica, na maior parte dos casos, chega de 70% dos casos, são os parceiros que cometem essa violência. Se a gente for levar em consideração o feminicídio, que é uma lei recente no Brasil de 2015, começou a entender que o crime, o homicídio praticado contra a mulher, por natureza, por motivo de ser mulher,
eram cerca de 70% dos casos. Então, um número muito elevado. E isso chama muita atenção. O que a gente nota, então, é que há necessidade não só de atender a mulher que está em situação de violência, é extremamente importante proteger a mulher e atendê-la, mas a gente observa que não é só isso que a gente tem que fazer, existem várias outras coisas. Uma das coisas que deve ser feitas é acompanhar o autor de violência doméstica para que ele não volte a cometer esse mesmo crime nem com essa pessoa, nem com essa mulher, nem com outras pessoas que ele vai se relacionar no futuro. Então, a gente começa discutindo sobre questões do que leva o autor de violência doméstica a cometer a violência doméstica. Existem várias teorias e a principal teoria é que existe uma aprendizagem social. Ele certamente observou a cultura, uma cultura que é predominantemente marcada pelo machismo, por letras de música, pela conduta que os homens costumam, de uma forma geral, praticar direcionada às mulheres, de ser mais agressivo, de xingar, de ofender e no último caso, como você comentou, de agredir fisicamente. Existem muitos casos em que os homens cometem agressão física, mas na verdade o que acontece é um conjunto de agressões que são justapostos. Então, uma ofensa, um xingamento, uma privação dela fazer alguma coisa, uma privação de algum documento ou quebrar um celular e aí, por fim, pode culminar numa agressão física também. Então, essas coisas acontecem de forma tão complexa que a gente vai assimilando apenas quando a gente começa a escutar essas pessoas para entender o que aconteceu. E aí a gente nota que eles reproduzem coisas que eles viram em casa ou no meio em que eles viveram, e isso faz com que a gente comece a trabalhar outros comportamentos para que eles não cometam mais esse tipo de violência. E aí essa complexidade que você está trazendo, isso acaba fazendo com que, às vezes, um grito, um empurrão, seja deixado para lá. Exato. A mulher acaba achando que, olha, não, isso é porque ele estava estressado, sempre buscando uma justificativa, até porque a gente sabe e que em muitos casos, mesmo de agressão, de qualquer tipo de violência, aí a gente tem vários aí, quem está acompanhando, buscar na internet vai encontrar, é a questão da psicológica, física, financeira, a própria alienação. Isso. Você tem a mulher voltando para aquele ambiente. Exato. Exato. E nesse contexto, que a gente sabe que a mulher acaba voltando, na maior parte das vezes, para aquele onde está o agressor, ela volta a conviver com o agressor. Como é que vocês vêm avaliando a questão do resultado desse tipo de trabalho? Certo. Tem se conseguido? Porque, mais uma vez, a gente costuma destacar a parte da vítima. A gente hoje está tentando trazer uma parte desse trabalho que é feito também com o agressor. Isso, exato. Então, e sobre essa pergunta, eu achei ela muito importante para as pessoas entenderem um pouquinho a complexidade que é esse problema, né? Na verdade, existem duas dimensões. A primeira dimensão são as mulheres que vivem a situação da violência durante anos. Só em determinado ponto da vida que ela não aguenta mais, que ela vai lá na delegacia e presta a ocorrência. Nessa segunda dimensão, quando ela presta a ocorrência, aí há esse atendimento que a gente faz. Então, muitas mulheres nem chegam nessa segunda fase porque aguentam, como você colocou, durante anos. A gente chama isso de ciclo de violência. Então, começa a haver um acirramento das discussões. Esse acirramento pode chegar à violência física de fato, mas aí depois vem a fase da lua de mel, em que eventualmente ele pede desculpa, ele se arrepende, fala para ela isso, voltam a se relacionar bem, mas aí em um dado momento no futuro volta a se a disputa de novo, tem um com outro conflito, uma nova violência, e isso vai se repetindo o tempo todo. A gente chama isso de ciclo da violência. Para a gente interromper esse ciclo, é importante que a mulher saiba seus direitos, entenda o que é violência doméstica e saiba como identificar. Então, o que é a violência, né? É um tipo de conduta que alguém direciona ela por omissão ou por ação, ele faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que esteja pautada em alguma daquelas dimensões que você falou. Por exemplo, a violência psicológica, se ele ofende na privacidade do casal, se ele humilha, se ele faz algum palavrão, se ele faz alguma coisa para a pessoa se sentir ruim, mal. Por outro lado, existe a violência sexual. Se ele força uma situação sexual, se ele se expõe fisicamente ou exige que ela tenha que fazer alguma coisa sexualmente com ele, se ele impede ela de fazer uso de métodos contraceptivos ou exige isso que ela faça. É uma violência. Isso também é violência. Tem a física, quando ele agride fisicamente, que as pessoas conhecem mais essa, mas existe a moral, quando ele constrange publicamente a mulher. E existe a patrimonial, quando ele não deixa que ela tenha acesso ou uso àquilo que é
propriedade dela, como celular, como documentos pessoais, identidade, ou se ele esconde uma conta bancária, se ele impede ela de utilizar o carro, isso é uma violência patrimonial. Então, se você nota que alguma dessas violências estão acontecendo no dia a dia, você imediatamente tem que tomar consciência que isso é uma violência doméstica. E aí, qual é o passo? A gente recomenda que você procure, né, uma autoridade policial ou você vá ao psicólogo para relatar, para que isso possa evoluir no sentido de você conseguir entender como que as coisas estão funcionando em sua vida para você conseguir se estruturar e dar conta disso. E aí a gente tem um caso, na maioria dos casos, as mulheres acabam não denunciando porque elas não querem perder a companhia do parceiro, elas não querem sair daquela zona de conforto. Você acredita que, por exemplo, esse tipo de trabalho que é realizado com as duas partes e até o trabalho de um acompanhamento, isso pode, de fato, tá? Não vamos falar em conto de fadas, vamos falar em possibilidades, hipóteses muito distantes. Sim. É possível você conseguir retomar a vida a dois depois de acontecer, por exemplo, algum tipo de violência como essa for caracterizada? Mas houver esse acompanhamento? Sim, é uma pergunta muito importante. Olha, é difícil responder sim ou não, porque depende das características da pessoa que está sendo vítima de violência e dos contextos que eles estão vivendo. Então, assim, existe a possibilidade de haver reatar o relacionamento? Existe, desde que seja um pacto assumido pelos dois, de que a violência não deve fazer parte daquela relação. Isso é uma coisa fundamental. Às vezes, os dois estão num conflito tão grande que não é mais possível, e aí há o rompimento da relação. E aí aquela história de passou anos ali, já não aguento mais. E aí não há, porque desgastou a relação a tal ponto. Mas se os dois estiverem inclinados em superar essa dificuldade, se eles não conseguirem, não souberem como fazer, mas querem fazer isso, a gente recomenda que procure, de fato, um psicólogo para fazer o alinhamento dessa medida, para que eles possam se conciliar, estabelecendo limites muito claros em relação ao que pode e o que não pode na relação, para que isso possa se resgatar. É possível, mas não há como a gente afirmar se pode ou não pode, porque depende de cada um, depende do que a outra pessoa está disposta, e muitas vezes as pessoas não conseguem saber o que pode ser feito para se estruturar, se estabelecer limite, se pactuar essa dinâmica. Vai funcionar como terapia mesmo, como onde existem várias terapias de casal. Precisamente. Que você vai depender aí da condução do que cada um quer, porque às vezes chegou um momento que decide se não... Que não quer arriscar. Exatamente. A gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente volta falando desse trabalho, gente, que, reforçando, ele é feito tanto com as vítimas da violência quanto com os autores da violência. A gente volta já.